Uma estranha criatura que não andava por aí. 9 de junho de 2019. Algumas criaturas estranhas, como o Bigfoot, o chupacabra, o Yeti e o Ogópogo, são vistas uma e outra vez e através de décadas, às vezes até séculos. Há, no entanto, algumas bestas bizarras que apresentam aparições muito breves para testemunhas oculares assustadas, e logo desaparecem, para nunca mais serem vistas. Talvez não exista melhor exemplo deste último do que o que ficou conhecido como o demônio de Dover. Foi por volta das 22h30 da noite de 21 de abril de 1977, quando o inferno começou. William Bartlett, então com 17 anos, estava dirigindo pela Farm Street, em Dover, Massachusetts, quando viu algo incrível e aterrorizante na parede. Não era nada menos que uma pequena fera de quase 3 pés e meio de altura que tinha enormes olhos brilhantes e gavinhas para os dedos. Muito curiosamente, faltavam ouvidos, nariz e boca. Dado que Bartlett disse mais tarde, me assustou até a morte, não é de surpreender que ele não tenha ficado por perto para dar uma boa olhada nele. Felizmente para Bartlett, no entanto, seu testemunho não ficou sozinho. O que quase certamente era a mesma criatura também foi visto na mesma noite por um menino local, John Baster. Já passava da meia-noite quando Baster deixou a casa da namorada e voltou para casa a pé. Quando ele fez isso, Baster avistou na escuridão de uma pequena figura humanoide indo em sua direção. Evidentemente, a criatura não tinha notado Baster, pelo menos até o último momento, quando de repente se dirigiu para a floresta próxima. Ele disse: como eu estava olhando muito perto, eu podia ver os olhos que estavam olhando para mim. Eu apenas olhei para ele por mais alguns minutos e então eu só tive todos esses pensamentos que talvez fosse algo realmente estranho. Porque, você sabe, nada nunca aconteceu comigo assim antes, então eu não sabia o que pensar. Então eu finalmente entendi que talvez não fosse tão seguro quanto parecia, porque o jeito que estava olhando para mim parecia que era, eu não sei. Eu tenho todos esses sentimentos que estava pensando em si mesmo, ou esperando para saltar, ou o que seja, sabe? E então eu fiz o backup do banco rapidamente, e meu coração começou a bater muito rápido. Na noite seguinte, o demônio de Dover assustou a Bill Brabham e Will Tentor, que o viram perto de uma ponte na Avenida Springdale. Brabham recordou: quando olhei para ele, pareceu um minuto como um macaco. E então eu olhei para a cabeça e a cabeça era muito grande e era uma cabeça muito estranha. Tinha olhos verdes brilhantes e os olhos apenas brilhavam como se estivessem apenas olhando exatamente para mim. E então ele se foi. A cidade de Dover, a apenas 15 quilômetros da cidade de Boston, fora visitada por um monstro, mas que não ficava por perto e nunca mais retornava. Dado que todas as 3 testemunhas eram adolescentes, pessoas céticas sugeriram que a coisa toda não era nada mais estranha que uma brincadeira perpetrada por, ou sobre, o trio. Para seu crédito, no entanto, o chefe de polícia Carl Sheridan veio em defesa de Bartlett, chamando-o de artista notável e uma testemunha confiável. Então, qual era o agora lendário demônio de Dover? Se não o resultado de uma brincadeira, o que poderia ter sido? Loren Coleman, um dos principais criptozoologistas do mundo, demonstrou profundo interesse no caso do demônio de Dover. Ele diz: o conto, sem trocadilhos, é que, em um período de 2 dias em abril de 1977, 4 pessoas viram uma pequena criatura laranja de 4 pés de bico, algo como Golem no Senhor dos Anéis, em 3 avistamentos separados. Em Dover, Massachusetts, um local rural perto de Boston. O caso cai como inexplicável. Eu não sei a resposta para o que realmente aconteceu, como todas as testemunhas oculares verificaram, e foram consideradas confiáveis pela polícia e outras pessoas em Dover. Para mais informações sobre as investigações de Coleman sobre o caso Dover Demon, livro, América Misteriosa. Há, no entanto, explicações sobre a Terra, mesmo que pareçam improváveis. O Iron Skeptic diz: alguns teorizaram que a criatura era, na verdade, uma raposa que contraía uma doença de algum tipo que causou grave inchaço. Outros teorizaram que a criatura era de fato um bebê alce.
Martin Kottmeyer explicou detalhadamente por que achava isso, e Loren Coleman foi ao mesmo tempo explicar por que isso não era verdade. Meu principal problema com essa teoria era que ela estava em pé sobre duas pernas por Baster. No entanto, não é razoável teorizar que, se fosse de fato um alce, ele estava se alimentando das partes superiores da árvore, e que estava apenas apoiado sobre ela com suas duas patas dianteiras. Com toda probabilidade, nunca conheceremos a verdadeira natureza do demônio de Dover. Tudo o que podemos dizer com certeza é que, o que quer que tenha sido, deixou uma impressão profunda nas pessoas daquela cidadezinha, e décadas mais tarde ainda o faz.